Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e bem-vindos à live de segunda-feira da Rap Science de Jundiaí. Agradeço a presença de todos. Hoje a gente vai continuar estudando a palestra sobre o poder místico. Eu separei uma segunda parte dessa palestra na qual o Mestre Okawa continua falando sobre a existência dos milagres, explicando um pouco mais a questão dos mecanismos do milagre, e ele fala também sobre o entusiasmo com que os brasileiros estudam os ensinamentos espirituais. Ele comenta sobre o filme As Leis da Eternidade, e a gente vê que o mestre, quando veio ao Brasil, ele ficou muito feliz com o entusiasmo e o esforço dos brasileiros em estudar os ensinamentos dele. Hoje a gente vai praticar um pouco de respiração profunda antes da palestra. A gente vai praticar a respiração profunda e a reflexão do dia de hoje. Durante a respiração profunda, haverá uma cena de imagem de bosques, vocês podem ouvir a música, assistir essas imagens e também praticar a respiração profunda de olhos fechados, caso prefiram. Fica a escolha de vocês. Aí logo depois da respiração profunda, a gente vai fazer a reflexão do dia de hoje, seguida do trecho de palestra do Mestre Okawa, e também no final farei algumas explicações. Até mais! Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
Podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
Como foi a reflexão? Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. De acordo com a Bíblia cristã, muitos discípulos de Jesus não acreditaram nele e o traíram. Mas, no final, eles acabaram acreditando em seu poder de realizar milagres e também adquiriram o poder de curar doenças e começaram a salvar pessoas. Creio que muitos de vocês também serão abençoados pelo poder de salvar incontáveis pessoas. Este é o poder da fé e o poder da verdade. Por que tais milagres ocorrem? Em suma, porque o meu desejo de salvar a humanidade e de levar a felicidade ao maior número de pessoas possível está na raiz dos meus ensinamentos. É esse desejo de ajudar e salvar as pessoas que suscita os milagres. O meu forte desejo de guiar as pessoas muda o curso da vida delas, do negativo para o positivo. Esse é o dever sagrado das religiões. Antes de vir para cá, assisti a alguns filmes brasileiros para me informar sobre o país. Muitos desses filmes eram horríveis. Eles continham uma quantidade excessiva de crimes, muita violência e diversos personagens que eram criminosos. Ninguém imaginaria a existência de Deus no mundo mostrado nos filmes. Depois de visitar São Paulo, descobri que a cidade é muito mais bonita do que nos filmes. É uma área urbanizada que me lembra um pouco Nova York. Mas os filmes mostram São Paulo nadando em criminalidade, não havendo paz no coração das pessoas. Até pensei que os brasileiros consideravam isso normal. Então, ao ver os filmes, senti que não podia deixar o Brasil assim. Quando a sociedade adoece e os cidadãos já não sabem distinguir o certo do errado, e as pessoas não conhecem a salvação divina, então precisamos ensiná-las.
Trata-se de um trabalho nobre. Por isso, preciso pregar o quanto eu puder sobre as verdades místicas. Suas atividades precisam ter o poder de mudar a vida de muitas pessoas. Embora seja desejável que mais pessoas se unissem à Rap Science, esse não é o nosso único objetivo. Quero apontar a direção correta para todos e aumentar o número de pessoas que possam viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a missão da Rap Science. O Sangha brasileiro cresce rapidamente dia a dia. Mas, por favor, não se atenham somente aos números. Dediquem de coração e alma às suas atividades. Por favor, hajam com paixão. Quero que vocês imbuam as suas atividades de um forte desejo de salvar as pessoas. Não queremos apenas que nossa organização cresça. Nós desejamos que a retidão prevaleça na Terra. Esperamos, sinceramente, que todos se unam pelo amor. A Rap Science almeja criar uma sociedade na qual as pessoas se arrependam dos erros cometidos, não tenham ódio e perdoem e amem umas às outras. Este é o nosso sincero desejo. Acredito que o Brasil é um país escolhido, pois tem uma forte energia espiritual. A Rap Science tem crescido muito no Brasil em comparação com outros países. Faz apenas 24 anos que iniciamos nossas atividades. Estou aqui pela primeira vez em 24 anos e vocês já construíram o Templo Shoshinkan do Brasil. Vejo quanto esforço vocês, membros brasileiros, têm feito. Sou muito grato a tudo o que foi feito por nós. Muito obrigado. Vocês se tornaram um modelo para os membros de todo o mundo. Este é um acontecimento muito jubiloso. Recomendo aos japoneses que olhem para os membros brasileiros e tentem aprender com vocês. Embora eu não tenha dirigido o Brasil diretamente, vocês expandiram bastante a nossa instituição. Os japoneses tendem a duvidar e agem devagar, mas os brasileiros trabalham arduamente para difundir as verdades. Isso é algo que os japoneses precisam aprender. Tal como o Brasil, a Índia está progredindo muito. Em 2013, o número de adeptos indianos excederá 1 milhão. Nossa organização na Índia cresce a um ritmo tremendo. Recentemente, lançamos o filme O Renascimento de Buda. E 1 em cada 3 pessoas que assistiram ao filme tornou-se devota da Rap Science. Ouvi dizer que o filme, que é sobre Buda, foi bem recebido na Índia, já que a Índia é o berço do budismo. Fiquei impressionado com a diferença de reação entre indianos e japoneses. Muitos se tornaram membros apenas assistindo a essa animação. Fiquei muito surpreso. Disseram-me que no Brasil, outro filme nosso, As Leis da Eternidade, é mais popular. É um filme difícil de entender. É uma bela animação, mas de conteúdo bem difícil. Muitos japoneses são incapazes de compreendê-lo, embora tenha sido produzido no Japão. O filme explica a estrutura do outro mundo em detalhes.
É por isso que os japoneses não o entendem. Talvez 70% dos japoneses não sabem se o outro mundo existe. E por não acreditarem no outro mundo, não podem nem imaginar que existam outras dimensões. O sucesso do filme As Leis da Eternidade, no Brasil, mostra o grande interesse dos brasileiros pela espiritualidade e o quanto vocês realmente se interessam sobre o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, escrito pelo francês Allan Kardec, também explica o outro mundo. Essa obra vendeu mais de 4 milhões de exemplares aqui no Brasil e, segundo dizem, influenciou mais de 20 milhões de pessoas. O livro é uma compilação e um resumo das mensagens espirituais transmitidas a Kardec por meio da psicografia. Essa obra influenciou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. A Rap Science também começou pela psicografia em 1981. Minha mão se movia involuntariamente, escrevendo mensagens do reino celestial. Então, vários espíritos superiores do céu passaram a usar a minha voz para proferir suas palavras por meio de mim. Dizem que agora há cerca de 500 espíritos guiando a Rap Science. Nunca contei o número exato, mas só este ano recebi mensagens de mais de 100 espíritos e publiquei mais de 50 livros de mensagens espirituais. Isso mostra o tremendo apoio do céu. Essa é uma façanha maior que a de Kardec com o Livro dos Espíritos. Em um ano, quase 100 espíritos me enviaram mensagens que foram publicadas como livros, um por semana. Este é um milagre incomparável. Além disso, a propaganda desses livros é divulgada toda semana nos principais jornais japoneses. De fato, o Japão está em processo de mudança. No entanto, fico triste que, diferentemente dos brasileiros, os japoneses ainda não se divertem assistindo ao filme As Leis da Eternidade ou ao conhecer o mundo espiritual. Embora ainda leve algum tempo, eu gostaria de realizar uma revolução espiritual poderosa no Japão, pátria da Rap Science. No sentido espiritual, o Brasil está mais adiantado que o Japão. Por isso, espero que a Rap Science continue a crescer aqui, no Brasil, e que suas experiências sejam exportadas de volta para o Japão. Assim, direi aos japoneses o entusiasmo com que vocês estudam para incentivá-los a seguir seu exemplo. Minha maior esperança é que vocês cresçam muito. Como foi a palestra? Creio que tenha sido possível entender os ensinamentos do Mestre Okawa em mais profundidade. Gostaria de fazer alguns comentários em relação à palestra de maneira que seja possível entender melhor os ensinamentos. O Mestre Okawa comenta no início que muitos discípulos de Jesus eles não acreditaram no que ele pregava no início, alguns até mesmo fugiram. Só que eles acreditavam nos milagres de Jesus, acreditaram na ressurreição de Jesus e isso foi algo que motivou eles à fé. Então, o milagre pode ser um caminho também para despertar a nossa fé, lembrando que o milagre não é algo que acontece o tempo todo, é algo difícil de acontecer, mas acontece e guia as pessoas à fé, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que o Mestre Okawa comentou no trecho de palestra da semana passada.
E por que esses milagres acontecem? O Mestre Okawa responde dizendo que esse milagre acontece porque Alcantari, o Deus Supremo, ele quer salvar as pessoas, ele quer salvar a humanidade, ele quer ajudar as pessoas. Então, é esse forte desejo de Alcantari de salvar e guiar as pessoas que ocasiona os milagres. Isso conciliado com a fé das pessoas em Alcantari. Mas o motivo principal de um milagre acontecer é esse desejo de salvação, esse desejo que Alcantari tem de tirar as pessoas do sofrimento e orientar elas. Quando a sociedade adoece ou quando as pessoas não sabem diferenciar mais o bem do mal, é necessário que isso seja ensinado às pessoas, diferenciar o certo do errado, o bem do mal, bons pensamentos de maus pensamentos. E essa é a missão da religião. O Mestre Okawa comenta que as atividades da Rap Science têm isso como missão também. A nossa missão é ensinar o caminho da verdade para as pessoas, ensinar o caminho da salvação, a existência do mundo espiritual, a existência da reencarnação, a existência de Alcantari, a vida eterna da alma e também ensinar a busca do correto coração, que são os pensamentos corretos, pensamentos sintonizados com Deus, e a correção de maus pensamentos como, por exemplo, raiva, inveja, medo. Como a gente faz para se livrar desses pensamentos, tirar eles da nossa mente e ter pensamentos corretos? Essa é a missão da Rap Science como organização. O objetivo da Rap Science como organização não é só juntar as pessoas, a gente tem o objetivo de guiar as pessoas para o caminho correto. Cada um de nós aprendendo a verdade, estudando o ensinamento, a gente está cumprindo essa missão de orientar as pessoas para o caminho correto. E é necessário que haja paixão, entusiasmo nesse trabalho de levar os ensinamentos para as pessoas. As nossas atividades, elas devem ser preenchidas de paixão, no sentido de querer orientar e guiar as pessoas. É difícil conciliar a questão espiritual e a material. Na nossa vida pessoal é difícil, no gerenciamento dos tempos é difícil também. Só que a gente deve manter acesa a chama do entusiasmo e crente na nossa missão, a missão da Rap Science, que é a salvação das almas humanas. O Mestre Okawa comentou isso na palestra Criação a partir da Fé. A Rap Science é um movimento de salvação, ou seja, não deixar que as pessoas caiam no inferno, orientar as pessoas para o caminho do céu, o caminho celestial. E mostrar o caminho da felicidade, não só a felicidade nesse mundo, mas uma felicidade que permeie tanto o mundo material como o mundo espiritual também. O objetivo que o Mestre Okawa comenta na pregação dos ensinamentos da Rap Science é criar uma sociedade na qual as pessoas se arrependam dos erros, ou seja, identifiquem quando errar e se arrepender disso, isso é chamado de reflexão. Não tem ódio, ou seja, não ter raiva dentro do coração e ter um perdão mútuo. É para isso que a gente propaga os ensinamentos. É com esse objetivo que a gente está propagando os ensinamentos, que as pessoas consigam corrigir a maneira de pensar e, consequentemente, corrijam a maneira de viver, porque nós somos o que nós pensamos. Que haja perdão ao invés de ódio, compreensão ao invés de julgamento. Essa é a sagrada missão que a Rap Science como organização contém em si. E o Mestre Okawa comenta, para nossa grande felicidade, que o Brasil é um país escolhido porque tem uma forte energia espiritual. O Mestre Okawa sentiu essa forte energia espiritual dos brasileiros e a gente deve ter orgulho disso e usar cada vez mais esse nosso poder espiritual como brasileiros, como nação também. Ele comenta que os brasileiros trabalham para difundir a verdade, trabalham arduamente, isso é uma felicidade muito grande, todos nós podemos ouvir isso direto do Mestre Okawa. Ele comenta que o filme As Leis da Eternidade foi muito famoso no Brasil. Inclusive a gente tem esse filme disponível no YouTube, vocês podem assistir gratuitamente, ele está aberto. É um filme que explica as dimensões espirituais, desde a 4ª até a 9ª dimensão, explica o que acontece após a morte. Enfim, é um filme muito importante. O próprio Mestre Okawa comenta que é um conteúdo difícil, mas apesar de ser um conteúdo difícil, ele é muito famoso aqui no Brasil. Muitos brasileiros se divertem, gostam muito desse filme.
Inclusive tem o livro As Leis da Eternidade, que é esse livro aqui. No final da live de hoje eu vou ler um trecho do prefácio desse livro para vocês sentirem o conteúdo, o pensamento, a emoção que o Mestre Okawa coloca dentro desse livro. É um livro de salvação, assim como o filme também. Salvar a alma humana é muito importante, que a gente tenha conhecimento do outro mundo, das dimensões espirituais. Hoje, uma das missões do Mestre Okawa também é fazer essa revolução da espiritualidade. Ele comenta do Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, que é um livro muito famoso aqui no Brasil também. E o Mestre Okawa é uma pessoa que faz mensagens espirituais também. Ele já fez centenas de mensagens espirituais, mais de 700 mensagens espirituais, de várias pessoas diferentes. É isso que é algo incrível. Ele comenta que em um ano, mais de 100 espíritos conversam com ele, sai um livro por semana, um livro diferente. Então, a quantidade de espíritos que conversam com o Mestre Okawa é realmente imensa. A capacidade mediúnica dele é incrível, é algo assim fabuloso. E isso para proporcionar essa revolução espiritual, para proporcionar que as pessoas acreditem no outro mundo, acreditem na reencarnação, acreditem na vida após a morte. Essa é a revolução espiritual que a Rap Science tem como missão. E ele elogia o entusiasmo dos brasileiros, elogia o nosso trabalho, e é isso que dá ânimo para a gente continuar se esforçando e trabalhando nesse movimento de salvação de almas que é a Rap Science. Gostaria agora, no final, de ler o prefácio do livro As Leis da Eternidade, no qual, para que a gente possa sentir a emoção, o sentimento que o Mestre Okawa colocou dentro desse livro. Como o título sugere, são realmente as leis da eternidade que estão contidas neste livro. A verdade eterna, que nunca antes foi ensinada e nunca voltará a ser, está explicada de modo lógico e condensado neste livro. Este livro lança luz sobre os mistérios eternos e revela os mais absolutos segredos do grupo espiritual terrestre, até agora oculto por um véu de mito. Entrego este livro a você, com sincera esperança de que possamos superar todas as dificuldades e trabalhar pela unificação de todas as religiões do mundo. É com esse sentimento que o Mestre Okawa publicou o livro As Leis da Eternidade. Que eles que tiverem interesse, adquiram esse livro, assistam o filme também, que está disponível no YouTube. E essa foi a live de hoje. Lembrando que aqueles que quiserem ajudar o movimento, vocês podem fazer contribuições mensais, fazendo o plantio da felicidade mensal. Mensalmente você pode contribuir para o movimento, você se aprimora também espiritualmente através da prática de oferenda. Eu fiz um vídeo especial falando justamente sobre a prática de oferenda. Quem tiver interesse pode assistir a esse vídeo, ele está aberto. Eu expliquei todo o conceito da oferenda, a importância da oferenda. E quem quiser participar é só entrar em contato com a Carol, e aí você pode entrar nesse sistema de plantio mensal. Agradeço a todos pelo carinho em terem assistido até aqui. Muito obrigado e até amanhã. Valeu!